Você acompanha agora na Rádio Web Mãe do Salvador, Palavra de Fé e Vida, com o professor John Anderson. Meus irmãos e irmãs, hoje quinta-feira, espero que estejam todos bem. Passamos por momentos difíceis, que é esta pandemia do Covid-19, e vamos hoje meditar no Santo Evangelho de Lucas. Cada dia, se vocês prestarem atenção, estamos alternando nesta quaresma entre os sinóticos. Sinóticos quer dizer o quê? Quase que iguais. Marcos, Lucas, Mateus. São esses os evangelistas sinóticos. Propriamente estamos aqui sempre rezando com a liturgia da palavra entre São Mateus e São Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico, foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro por suas vezes os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz refletir e trazer bem para a realidade. O evangelista Lucas tem essa característica de se compadecer e insistir sempre no tema da pobreza. Ora, havia um homem rico. O homem não tem nome. Como diria São João Crisóstomo, este homem pode ser cada um de nós, que se banqueteia, que usa vestes finas, mas que não conhece a salvação que está ao seu lado, que é o Lázaro. Lázaro era a salvação desse homem, mas ele nunca olhou para ele. Sempre o tratou com indiferença, sempre o desprezou. E depois da morte de Lázaro e do homem, o homem olha e ainda tem a capacidade de acusar Lázaro. Lázaro era a salvação dele, mas ele sempre mandava Lázaro, sempre culpava Lázaro. Se observarmos bem no Evangelho, quando ele vê Lázaro ao lado de Abraão, diz assim: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta dos dedos para me refrescar. Depois, ainda não contente,
diz assim: manda Lázaro ir à casa dos meus irmãos. Meus irmãos, quantas vezes nós não culpamos a nós mesmos, as nossas misérias, as nossas falhas, e sempre apontamos o outro, e sempre apontamos como que o culpado fosse o outro, mas não conseguimos enxergar quantas vezes nós desprezamos o nosso próximo. E por fim, o evangelista termina dizendo: mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Quantas pessoas vivem a quaresma como se fosse apenas um folclore? Um folclore é assim: a cada ano tem o momento quaresmal, pregamos, falamos para todos, mas não somos capazes de viver com a vida e o coração. É um rito frio que se acontece dentro de nossas igrejas, mas nós não estamos totalmente inseridos comunitariamente. Ora, as nossas celebrações são muito importantes, mas também a nossa vida no cotidiano deve ser pautada no Evangelho, primeiro, e também respirar. Assim como a terra precisa do sol, assim como a vida precisa da luz, assim como precisamos respirar e se alimentar a cada dia, devemos viver do Evangelho. E essa é a dificuldade de todos os tempos. A parábola não é tanto uma palavra de conforto para os pobres, mas é uma advertência para todos. E todos devem se compadecer do Lázaro que passa ao seu lado. Não desprezá-lo, não menosprezá-lo, mas abraçá-lo e viver como quem tem Jesus, como quem tem o Evangelho. A cada dia poderíamos fazer essa oração: Senhor, que eu possa reconhecer o Lázaro que está passando a meu lado. Esse Lázaro é tu próprio, como ele vai dizer no Evangelho de Mateus: tive fome, me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Uma santa quaresma a todos.